Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e última aula sobre o módulo de tradução, módulo básico, né? Então nessa aula de hoje a gente vai ver realmente o mecanismo de tradução. Então como é que dentro das células, lá nos ribossomos, a gente tem o processo de tradução, beleza? Bom, primeiro de tudo, tá gente, é importante entender que a tradução ela pode ser dividida em 3 etapas. Então existem 3 momentos da tradução. O momento inicial, certo? Então a iniciação, que é quando você tem o reconhecimento do ribossomo pelo RNA mensageiro e o início do processo de tradução. O processo de elongação, que é quando você vai adicionando mais aminoácidos à proteína. Então o ribossomo já começou a fazer a tradução e ele vai continuando nesse processo, adicionando mais aminoácidos e fazendo a proteína toda, certo? E quando ele chega no fim, né, no local onde precisa terminar a proteína, nós começamos o processo de terminação. Então temos aí essas 3 etapas. Para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor a respeito desse processo, é importante que a gente volte um pouco na estrutura dos RNAs mensageiros. Eu vou usar como exemplo dessa aula de hoje os RNAs mensageiros de eucariotos, tá bom? Então esse aqui que está no quadro é um RNA mensageiro de eucarioto. Nós temos na região 5' um CAP, lembra-se disso, né? Que é uma modificação que a gente faz, então um CAP 5'. Na região 3' nós temos a cauda poli-A, então temos essas aqui, certo? E aí, gente, eu vou apresentar hoje mais 2 regiões para vocês. Uma região que fica logo aqui, próxima à região 5', né? Na região 5', que ela não é traduzida, ou seja, é uma região que ela fica antes do códon de início. Lembra aí das últimas aulas, né? Onde a gente falou do códon de início? Então a tradução ela só começa quando a gente tem um AUG. Esse códon AUG é o que determina o início, o começo de uma tradução, certo? E aí então, tudo que tiver antes desse AUG é uma região que não é traduzida. E nós chamamos essa região de 5' UTR. UTR é a sigla em inglês para região não traduzida. É isso mesmo, tá? Então aqui esse início ele não vai ser traduzido. A tradução só começa a partir do AUG, né? Bom, e aí nós temos então os códons. Então vem AUG, aí vem o próximo códon, outro. Aí chega um códon de parada, UAA. O AA é códon de final, é stop códon, né? Então chegou aqui, a gente vai ter o fim da tradução. E o resto? E o que fica para lá no RNA mensageiro? O que fica para lá é o que a gente chama de 3' UTR. Então também uma região que não é traduzida, que fica no 3' do RNA mensageiro, certo? No final do UTR você vai ter aqui, né, a cauda poli-A, que também não é traduzida. Tranquilo? Tá? Então essa é a estrutura básica aí de um RNA mensageiro de um procarioto. Ele sempre vai ter o CAP 5', a cauda poli-A, uma região 5' que não é traduzida, UTR, uma região 3' que não é traduzida, e de fato aqui no meio mesmo, né, nós temos uma sequência codante, tá? Então essa região aqui, ó, que vai do AUG até o códon de parada, é onde nós temos realmente a região codante, a região que codifica a proteína mesmo, tá? Isso daqui é o que vai virar proteína. Tranquilo? Tá? Então, essa é a ideia básica do RNA mensageiro quando está pronto para ser traduzido. Tá, beleza. Aí o que acontece? Iniciação. Primeiro de tudo, a subunidade pequena do ribossomo, então relembrando aí a última aula, né? Ó, essa subunidade pequena do ribossomo, que é que está em azul, essa menorzinha aqui, né? Ela vai estar separada da grande, as duas vão estar soltas. E aí apenas essa subunidade pequena, ela vai ficar ligada ao tRNA da metionina. Esse aqui que vocês estão vendo no cantinho, ó, é um tRNA, um RNA transportador, que está transportando a metionina, o aminoácido metionina. Então a gente vai ter a união dessas duas coisas. A subunidade pequena do ribossomo junto do RNA transportador da metionina. Os dois vão estar juntinhos. Aí o que acontece com essa subunidade junto do RNA transportador?
eles reconhecem uma estrutura, um sinal que fica aqui na região do 5' cap. Então, nessa região, a subunidade menor, junto aqui do RNA transportador, vai reconhecer o início do RNA mensageiro. Ela se liga aqui no RNA mensageiro. No que ela se liga nesse RNA mensageiro, ela começa a andar em direção ao 3'. Então, ela vai andando aqui, ó, o ribossomo, né, a subunidade pequena apenas, ela vai andando e vindo aqui. Chega um dado momento, meninos, que nós temos o RNA transportador que está junto aqui da subunidade pequena, chegando exatamente nesse códon de início. Então vejam qual é a região que ele tem, ó, o RNA transportador. Ele tem uma região que é o UAC. Se vocês verem, ó, UAC, galera, areia, né? Estão vendo? Então, isso daqui, ele vai estar lá no tRNA da metionina. É a região que a gente chama de anticódon, né? Então, isso aqui é um anticódon. E aí, percebam que, ao andar por aqui, né, no RNA mensageiro, ele vai parear com o códon AUG. Então, esse anticódon, UAC, pareia com o códon AUG, né? Um pareia com o outro. Pareou, aí é o sinal. Quando você tem esse pareamento, quer dizer que a subunidade pequena encontrou o códon de início. Se ela encontrou o códon de início, agora nós podemos começar a tradução. E como é que começa? A subunidade grande do ribossomo, ela vem aqui e encaixa. E aí você lacra o RNA mensageiro, sacou? Então você tem realmente, tá, meninos, o ribossomo completo sendo montado. Tá? Ele vem aqui, pum, montou. No que ele monta, o RNA transportador, ele vai estar exatamente no sítio P, que é esse sítio do meio. Tá? Então eu vou ficar com o ribossomo montado aqui, com o RNA transportador exatamente aqui no sítio P. E aí, gente, nessa posição, ligado desse jeito, eu tenho agora a entrada do próximo RNA transportador. Esse próximo RNA transportador, ele vai se encaixar aqui no sítio A. E quando ele entrar no sítio A, ele precisa reconhecer o que está aqui, esse códon CCU. Gente, qual é o anticódon que reconhece CCU? Então vamos lá, ó. Para reconhecer C, a gente tem que ter G. Para reconhecer C, a gente tem outro G. Para reconhecer o U, a gente tem que ter A. Então, ó, esse primeiro anticódon era o anticódon da metionina, né? O aminoácido metionina. Esse segundo anticódon é o anticódon do tRNA que vai transportar, se vocês olharem lá no código genético, CCU codifica prolina. Então aqui vai transportar uma prolina, né? E aí agora a gente fica desse jeito. Eu tenho o ribossomo montado, um tRNA aqui com a metionina no sítio P, outro tRNA aqui com a prolina, outro aminoácido, no sítio A. Então tá um aqui, o outro aqui, certo? E aí, meninos, ocorre a ligação peptídica. A ligação peptídica é uma ligação entre dois aminoácidos. Então, qual que vai ser a ligação? Entre a metionina e a prolina. Essa ligação vai acontecer, certo? Quando essa ligação aqui acontece, a metionina, ela se solta do RNA transportador aqui, que estava reconhecendo o RNA mensageiro, né? Então seria mais ou menos, ó, se essa ligação aqui, ó, da metionina com o RNA transportador, se ela fosse rompida, você quebra ela, sacaram? E aí a metionina fica agora ligado à prolina, né? E aí o que acontece agora? O que acontece agora é que o ribossomo anda, pum. Quando o ribossomo anda, gente, esse RNA transportador, que agora não está carregando ninguém mais, né? Está vazio, ele estava no P, ele vai para o E. Esse RNA transportador aqui, que estava no A, ele vai para o P. Então o ribossomo andou para frente aqui, ó, pum, certo? No que ele andou para frente, eu tenho agora o sítio A livre, né? O sítio de entrada de RNAs transportadores está livre. E pode entrar mais um. E é isso que acontece. Entra outro RNA transportador. Esse RNA transportador
faz a ligação agora, né? O ribossomo faz a ligação da prolina com o próximo aminoácido, certo? O ribossomo anda de novo e vai indo assim. Os RNAs transportadores que chegam no sítio E, ele sai fora, libera. Os que estão no sítio P, quando o ribossomo anda, ele passa para o E. Os que estão no A, passa para o P. Sacou? Então vai andando, né? E aí sempre que vai andando, você vai liberando aqui o sítio A, o primeiro sítio. E vai entrando os próximos RNAs transportadores. Sempre que o RNA transportador entra e reconhece o códon, reconhece a trinca, você vai tendo o aminoácido sendo incorporado aqui na proteína. Então você vai fazendo a ligação. Aí entrou mais um, aí faz outro, ali mais um outro. E essa agora é a etapa de elongação, certo? Tem gente que chama essa etapa de alongamento, uma coisa, tá? Então você vai adicionando, né, os aminoácidos, os RNAs transportadores entrando e o ribossomo andando, literalmente, tá? O ribossomo vai andando mesmo, daqui para lá. Tum, 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 tum. À medida que ele vai andando para lá no RNA mensageiro, eventualmente ele vai chegar num códon de final. Então chegou no códon UAA, certo? Chegou nesse códon, chegou no UAA, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que não existe um RNA transportador que reconheça o UAA. Não tem. Esse RNA transportador não existe. Como não existe um RNA transportador, eu vou ficar com a proteína que foi feita aqui, né, a cadeia da proteína saindo aqui do ribossomo, e o sítio A vazio. E aí quando o sítio A fica vazio desse jeito, com esse códon de final, acaba entrando uma proteína que nós chamamos de fator de liberação de ribossomo. Esse fator de liberação, quando ele entra, ele reconhece o códon de terminação, ele reconhece o AA. E ao reconhecer, o que ele faz? Olha o nome, gente, fator de liberação de ribossomo. Ele libera o ribossomo. Então, na hora que ele entra, o ribossomo desmonta e você tem a proteína que a gente estava fazendo sendo solta, sendo liberada. E aí essa proteína está pronta. E esse é o processo de terminação. Então, para ter a terminação, é necessário que o ribossomo chegue em um códon de parada. E quando ele chegar, você vai ter a entrada desse fator de liberação que vai fazer o ribossomo desmontar e a proteína ter sido produzida. Entenderam a ideia? Tá? Então, essa é a lógica geral, né, por trás do mecanismo de tradução, aqui no caso, né, em eucariotos. Tá? O de procariotos é um pouquinho diferente, algumas etapas, tá? E principalmente a iniciação é um pouquinho diferente, mas a lógica geral é bem parecida também. Certinho, meninos? Então, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. E para quem tiver interesse em aprender mais sobre a tradução, depois nós teremos um módulo de aprofundamento, onde a gente vai discutir mais alguns detalhes sobre isso. Beleza, gente? Então é isso aí por hoje. Muito obrigado. Até a próxima.